Oi, gente. Sejam bem-vindos todos os ouvintes do MagmaCast. Esse é o episódio Os Ingredientes das Rochas Ígneas. Aqui quem fala é o Everton, eu sou estudante de Geologia no Instituto de Geociências da Unicamp. Eu estou atualmente no quinto semestre, eu sou de Santa Cruz dos Palmeiras, no interior de São Paulo, e também gostaria de apresentar as minhas colegas Emily e Marcela. Oi, gente, eu sou a Emily, falando aqui de Taboão da Serra, São Paulo, e assim como o Everton, também estou cursando o quinto semestre de Geologia e é um prazer estar aqui com vocês. Oi, gente, eu sou a Marcela, eu sou de Santo André, também de São Paulo, e também estou no curso de Geologia, e é muito legal poder estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Aqui é o Daniel, eu sou aluno de doutorado do Instituto de Geociências da Unicamp. Como eu já disse, eu vou estar com vocês aqui em praticamente todos os episódios. Junto à professora Carolina Moreto, da Unicamp em Campinas, eu sou um dos idealizadores desse projeto. Eu estou aqui só para apresentar para vocês um pouquinho sobre o que é o MagmaCast, e aí já vou entregar aí para o grupo e para a Poli. O MagmaCast, então, é um podcast que nasceu relacionado à disciplina de Petrografia e Petrologia Ígnea, que é ministrada no terceiro ano do curso de Geologia aqui da Unicamp. A ideia surgiu pré-pandemia, ainda no final de 2019, mas calhou que a gente entrou nessa fase meio estranha de isolamento social, né? E nesse contexto, a comunicação científica parece estar sendo ressignificada, né? São várias lives, cursos online e até disciplinas que estão sendo oferecidas aí remotamente. Então, dentro dessa nova onda de conteúdo científico online, o MagmaCast se apresenta como um podcast amador que humildemente tem a pretensão de expandir a comunicação científica para além do nosso núcleo acadêmico. A participação dos colegas entrevistados e dos alunos também é imprescindível, né? Sem isso a gente não conseguiria fazer uma temporada de podcasts com uma turma. E o feedback dos nossos ouvintes também é muito importante. Então, propostas de revisões ao nosso material apresentado, tanto no material escrito lá na nossa página WordPress, como nos próprios podcasts, são sempre muito bem-vindos, né? A nossa página WordPress ela vai ser passada no final também. Lá tem um espaço para que vocês enviem mensagens e estejam em contato direto com a nossa equipe. O endereço é magmacast.wordpress.com. E dando início à participação dos nossos ouvintes aqui no MagmaCast, a gente vai fazer hoje uma errata sobre o MagmaCast 1, indicada aí pelo professor Jefferson Picanso, do Instituto de Geociências aqui da Unicamp. O professor nos chamou a atenção para uma inconsistência histórica no meio do episódio MagmaCast Conhecendo as Rochas. Ele comentou com a gente sobre a relação do James Hutton como o pai da geologia. No geral, os geólogos ingleses sempre reforçaram que James Hutton foi para a geologia o que o Newton é para a física. A ideia aqui não é desacreditar as importantes observações de Hutton, mas dar crédito também aos que o sucederam. Muita coisa importante foi feita depois de Hutton e que melhorou o trabalho dele. Dizem que as anotações dele eram meio confusas e prolixas. Como ele era de escrita difícil, ele teve bons tradutores. O mais importante foi John Playfair, que cunhou a famosa expressão "o presente é a chave do passado" e traduziu isso como atualismo. Além de Playfair, a gente também pode citar Joseph Black, amigo pessoal de Hutton, que era professor da Universidade de Edimburgo, médico e um importante nome da química moderna. Foi ele que descobriu o dióxido de carbono em 1754. Entre os seus feitos também se destacam a invenção de balanças de precisão e a descoberta do calor latente das substâncias. No episódio anterior, também atribuímos a expressão que traduz o atualismo, o presente é a chave do passado, ao uniformitarismo. O uniformitarismo, que como foi explicado pelo professor Douglas, é uma contribuição de Charles Lyell, fala da constância dos fenômenos através do tempo geológico. Ao reforçar o papel da uniformidade, Lyell reforça o atualismo e vai além, né? Ele refuta algumas teses de seu tempo que advogavam que as alterações na escala geológica eram produtos de modificações repentinas e catastróficas, que também ocorrem, mas aí já é uma outra história. Obrigado pela participação, professor. O professor Jefferson tem um blog coletivo de ciências no portal da Unicamp, é o Paleomundo,
e desde 2008 ele mantém um blog pessoal que já tem mais de 100 mil visualizações. Atenção, senhoras e senhores, para o melhor nome de blog que eu já vi. Urublues, imprecisões, algaravias, garatujas e heresias. É isso aí, gente. Bom episódio. Para esse episódio, contamos com uma convidada muito especial, a doutoranda em Geociências no IG Unicamp, Polena Toledo. Fique à vontade para se apresentar, Poli. Oi, gente. Eu sou a Poli, ou Poli, como quiserem me chamar. Eu sou aluna de doutorado aqui do IG, da Unicamp. Eu estou aqui na Unicamp desde o meu mestrado, entrei em 2015, no mês de 2015, e eu atualmente trabalho com estudo de depósitos minerais lá na província de Carajás. Eu sou formada em Geologia pela UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou mineira e me formei em 2013, depois passei um tempo trabalhando na exploração mineral e voltei para a academia e desde 2015 estou aí tentando fazer minha pesquisa em depósitos do tipo IOCG, que são depósitos que combinam com o tema de hoje porque tem relação direta ou indireta com corpos ígneos magmáticos. Então vamos que vamos. Antes de começar a nossa conversa com a Poliana, a gente queria falar um pouco sobre do que se trata esse episódio. Esse episódio do MagmaCast traz uma breve explicação sobre os minerais, que são os ingredientes das rochas ígneas. A gente tirou essa ideia de um vídeo bem divertido que está lá no YouTube e se chama Geology Kitchen 11, Rochas Ígneas. Pesquisem lá no YouTube ou também se quiserem é só pegar o link na nossa página do WordPress. Aqui serão abordados os detalhes desde uma explicação sobre os átomos até o processo final, que é a formação dos minerais em si. Bom, para que vocês possam entender o processo de formação dos minerais, a gente vai apresentar princípios básicos da mineralogia, que é a área da ciência que estuda os minerais, como aspectos físicos dos mesmos, e além de a gente falar sobre os elementos químicos que a gente encontra nas camadas da Terra e os fatores que determinam a cristalização dos minerais. Para começar, eu acho que seria legal falar um pouco sobre do que são feitos os minerais, afinal, né, os átomos. A palavra átomo ela vem do grego e significa indivisível. Ele começou a ser estudado na época da Grécia Antiga. Na época, as teorias eram de que toda matéria seria formada por partículas indivisíveis. Com o passar do tempo, foram surgindo várias teorias, como a do pudim de passas do Thomson, que introduz o conceito de cargas positivas e negativas nos átomos, ou o modelo planetário de Rutherford, que introduz o movimento de órbita dos elétrons. Mas existem um monte de teorias, não só essas. O importante é que no fim os cientistas viram que não se tratava de uma esfera maciça, mas de um núcleo formado por prótons e nêutrons que é rodeado por elétrons. Tudo nesse universo, os minerais que formam as rochas ígneas também são compostos por milhões e milhões de átomos. Eles são organizados em moléculas e estruturas cristalinas. O jeito que eles estão arranjados é tão importante que vai definir o tamanho dos minerais, se eles têm dureza alta ou baixa, ou até se possuem formato geométrico como um cubo. Nos minerais, os átomos estão tão organizados que formam as chamadas estruturas cristalinas. Essas tais estruturas cristalinas são divididas em células unitárias, que são a menor estrutura que representa o todo do cristal. Por exemplo, imagina que você tem um cubo que é formado por vários outros cubinhos, exatamente como um cubo mágico. Cada um desses cubinhos seria uma célula unitária. Os materiais que não possuem estruturas cristalinas são chamados de amorfos, já que não possuem uma forma definida ou ordenação de seus átomos. As formas das estruturas cristalinas são evidenciadas nos minerais com condições ideais de temperatura, pressão e tempo, por exemplo. Ou seja, nessas condições são formados cristais bem desenvolvidos que possuem formas que refletem a organização de seus átomos e seu sistema cristalino. Existem 7 sistemas cristalinos: o triclínico, monoclínico, ortorrômbico, tetragonal, hexagonal, romboédrico e cúbico. Cada um deles possui características específicas que estão relacionadas à organização atômica nas células unitárias. De novo, tem imagem lá no arquivo da página do WordPress para vocês poderem dar uma olhada. Então, Poli, você pode falar para o pessoal o que é exatamente o mineral? Qual seria a definição correta? Claro, essa é a pergunta que a gente vê em qualquer primeiro capítulo de livro de mineralogia, né? Pelo menos aqueles que são bons.
Bem, a definição de mineral, conforme estabelecido pela IMA, que é a sigla em inglês para a Associação Internacional de Mineralogia, em tradução livre é mais ou menos assim. Blocos de construção inorgânicos das rochas, caracterizados por uma composição química particular e uma estrutura cristalina definida. É bem poético chamar os minerais de blocos construtores, né? Uma definição mais técnica seria que um mineral é um sólido de ocorrência natural, com um arranjo atômico altamente ordenado e uma composição química homogênea e definida, mas não necessariamente fixa. Essa definição eu tirei do livro Manual de Ciência dos Minerais, que é dos autores Klein e Dutrow. A gente encontra os minerais em todo o nosso universo. Eles são produtos de diversos processos terrestres e até extraterrestres. São geralmente inorgânicos, mas também tem os produzidos por processos orgânicos, que ocorreram em variáveis intervalos de tempo, pressão e temperatura. A mineralogia, que é a ciência que estuda os minerais, ela é, então, central para muitos ramos da geologia, né? Desde os mais óbvios, como as petrologias, como a petrologia ígnea, metamórfica e sedimentar, e a geoquímica, por exemplo, até a geofísica, que é menos óbvia, a geologia econômica, a geocronologia. Além disso, a mineralogia é importante para outros ramos da ciência também, como, por exemplo, a agronomia, engenharia dos materiais, biologia e até medicina. Aqui a gente vai falar dos minerais como formadores de rochas ígneas, né? Mas vale dizer que os minerais são estudados para desenvolvimento de novos materiais industriais, de tecnologias de remediação de poluição, para entender mudanças climáticas globais, e também para saber a idade de rochas, de depósitos minerais, para compreender os depósitos de óleo e gás. Os minerais eles dão até pistas para a gente entender melhor como se formaram os planetas e os astros do nosso sistema solar. Dá para falar muito tempo sobre os minerais. Eu sou apaixonada por eles. Bom, pessoal, a gente vai trazer para vocês um pouco sobre as propriedades físicas dos minerais. Essas características são vistas macroscopicamente, ou seja, nas amostras de mão que a gente encontra em campo. A estrutura cristalina é mais ou menos uma forma geométrica que representa o mineral, como um cubo ou octaedro. Nada mais é do que a representação da organização interna dos átomos. Agora o hábito é a forma geral do mineral. Por exemplo, ele pode ser maciço, lamelar, acicular, etc. Tem fotos com exemplos na nossa página do WordPress. Já suas faces cristalinas podem ser divididas em 3 tipos. Euédrico, onde todas as arestas estão bem definidas ou retas. Subédrico, onde tem pelo menos uma aresta bem definida. E anédrico, onde não há arestas bem definidas. Agora, a próxima característica já é mais fácil de ver. A cor, que em alguns minerais é diagnóstica, mas quase sempre não é regra. Porque um quartzo pode ser incolor, rosa, roxo, fumê. Essas diferenças nas cores ocorrem devido à presença de pequenas quantidades de elementos diferentes na composição do mineral. Já a cor do traço do mineral, a gente identifica riscando o mineral numa plaquinha de porcelana branca. Nem todos deixam cor. Às vezes, caso o mineral tenha dureza maior do que da porcelana, ele só risca a placa mesmo. Mas dependendo do mineral, deixa uma corzinha lá. E é uma característica que não muda em o mesmo mineral, diferentemente da cor. A dureza é a resistência do mineral. Na prática mesmo, a gente costuma usar um outro mineral de dureza já conhecida, um canivete, vidro e tal, para riscar esse mineral. Se a gente conseguir ver o risco, a dureza do mineral é inferior. Se não riscar, o material parâmetro utilizado tem dureza inferior. Dureza é meio difícil de conseguir ver às vezes, né? Tem que prestar bastante atenção. Sim, tem que olhar bem quem riscou quem. Agora, a última característica é a clivagem. A gente pode entender como uma tendência que o mineral tende a se romper. As micas, por exemplo, dividem-se em folhas. Nós conseguimos separar em camadas e essas camadas marcam a clivagem do mineral. Esses minerais em folha são conhecidos como filosilicatos e são bastante utilizados pela indústria de cosméticos para inserir brilho em seus produtos. Agora que vocês já conhecem as propriedades, é importante saber que cada mineral é formado de acordo com a disponibilidade de elementos químicos nas camadas da Terra. O núcleo da Terra é formado por ferro e níquel. Já na crosta, encontramos elementos como oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio e outros mais. O manto, por fim, tem bastante silício, alumínio, ferro e magnésio. Poli, e na prática em campo, é fácil de ver as propriedades dos minerais? Como que você faz no seu dia a dia? Olha, nem sempre é fácil, viu? Mas a gente vai se acostumando com o tempo.
A melhor forma de aprender a identificar os minerais é treinando muito. No campo, a gente geralmente tem a nossa lupa